Boa noite a todos. Boa noite. Muita gratidão por eu estar aqui novamente. Obrigada pela oportunidade que eu tenho de poder aprender. Voltando a repetir, somos todos aprendidos. Todos nós estamos aqui nesse planeta para aprender. Cuidar dos nossos próximos, não esquecendo que nós também somos próximos de alguém, né? E todos nós. Bom, eu vou começar. Quer pegar o microfone? Tá baixo, né? Tá baixo. Então pronto. Ué, dá um jeito aí. Tá aí em cima do peito. Tá pronto? Tá pronto. Alô? Quando eu fiz o magistério, eu quase desisti. Na época, porque uma professora dizia que eu nunca ia conseguir dar aula, por causa do meu tom de voz. Graças a Deus, eu fui em frente. Então vamos lá. Eu vou começar hoje fazendo uma leitura desse, uma pequena página do livro Fonte Viva, ok? Para dar início a uma história e as palavras preparadas, que fico qualidade de luz que aqui já estão nos amparam. Foi a luta. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chamada da candeia, para quem não sabe, é uma lamparina. A chamada da candeia, a chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da missão do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando instintivamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveitos, brigas,
acusações. Vós sois a luz do mundo, exortando-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Isso que a luz faz. Eu vou contar uma pequena historinha, depois de ler esse texto. Havia uma senhora, uma anciã, uma velhinha, bem velhinha, e estava na rua. Era à tarde, o sol estava alto, quente, e essa velhinha andava pela rua procurando alguma coisa. Uma pessoa que morava ali na rua viu, pensou: que será que ela está procurando? Comentou com a vizinha. A vizinha comentou com a outra, de repente um monte de gente saindo e olhando aquela senhorinha procurando algo. Alguém, então, em nome de todos, chegou até ela e disse: o que acontece? O que a senhora está procurando? A velhinha diz assim: eu perdi a minha agulha. Eu estou procurando a minha agulha. E todo mundo, então, começou a auxiliar a velhinha a procurar a agulha. E procuraram, o sol está quente, procuraram. Chegou uma hora procurando, alguém disse assim: mas, dona Fulana, a rua é muito grande, muito larga. A senhora não sabe nos dizer qual foi o local que a senhora perdeu essa agulha? Aonde foi que a senhora deixou cair? Ela olhou para todo mundo, bem assim, e disse: ah, minha filha, eu perdi dentro de casa. Aí, uma pessoa disse: a senhora está louca? A senhora perdeu a agulha dentro de casa, está procurando na rua? Todo mundo aqui nesse sol escaldante? E ela disse: é que lá dentro está muito escuro, aqui fora está claro, então eu vim procurar aqui. Essa história nos traz, dentro dessa leitura que nós fizemos, dentro de casa está escuro. Qual é a casa? Qual a casa em que nós não conseguimos achar o que precisamos e buscamos fora? Qual é? Aqui dentro. O nosso interior. É nessa escuridão que nós não conseguimos ver a luz. Então nós precisamos sair para fora para procurarmos aquilo que não estamos encontrando. Nós saímos para procurar a paz, porque precisamos de paz, e eu não estou tendo paz. Nós saímos para procurar todas as virtudes que nós poderíamos encontrar aqui dentro. E como não conseguimos ver, nós saímos atrás. Precisamos ir lá fora. É quando dizemos assim: pelo amor de Deus, a minha vida está um caos, eu não aguento mais, a bruxa está solta,
É um monte de coisa acontecendo. Nossa, eu estou precisando viajar, eu preciso viajar. Eu preciso sair, clarear minhas ideias. Eu preciso ir para algum lugar onde encontra paz, onde encontra sorrisos, onde encontra motivos para eu me alegrar. Poxa, eu posso ir para qualquer lugar. Eu posso viajar para qualquer lugar. O primeiro dia vai ser maravilhoso. O segundo dia vai ser maravilhoso. O terceiro dia já não vai ser tão maravilhoso assim. 5 dias depois da minha viagem, que começa a perder a graça, eu descubro que eu já não estou conseguindo achar naquele lugar onde eu procurava. Eu preciso ir para outro lugar. E eu só não lembro de olhar dentro de mim, dentro do meu coração. Por isso que se fala na reforma íntima, que nós escutamos tanto agora, né? Nossa, a reforma íntima está assim, em todos os locais. Porque aqui dentro eu não consigo mudar nada lá fora. Tem que ser aqui. E como que eu consigo clarear aqui dentro? A senhorinha não conseguiu. Era muito escuro. Ela precisou ir lá fora, onde ela não ia achar nunca essa luz. Claro que é uma simbologia, né? É uma história para nos fazer refletir aquilo que temos que buscar. E como que eu consigo ver dentro de mim? Ué, acabamos de ler aqui de Chico Xavier, psicografado por Emmanuel, psicografado pelo Chico Emmanuel, que a lamparina queima o óleo do pavio para manter acesa. A luz elétrica necessita do quê? Da usina. Não temos a força da usina. Então eu tenho que acender a minha luz, a minha candeia. Eu tenho que acender o pavio interno do meu ser. Como que eu faço isso? Quem aqui tem uma luz interna? Levanta a mão. Ninguém? Todos têm, exato. Todos têm. Eu só preciso acender. Como que eu acendo essa luz? A minha fé, o meu amor, acreditar, saber que eu posso. Poxa, Deus nos criou, somos espíritos, não somos? Somos espíritos dentro de um corpo, porque precisamos desse corpo. Nesse planeta ainda precisamos desse corpo. Deus fez os espíritos simples e ignorantes, todos. Ele não fez ninguém com mais sabedoria. Todos simples e ignorantes. E nós vamos evoluindo. É como uma escola. Entra na sala, tem 40 alunos. 10 alunos, só tira 10, vai embora. Tem a mesma aula, tem o mesmo professor. Mas quando ganha a nota da prova, 10 tem 10, mais 10 tem 8, outros não conseguem atingir a média. É assim. Mas a culpa é da escola? Não. A
não prestamos atenção o suficiente, que não estudamos o suficiente, que achávamos que, eu já aprendi, não preciso, e na verdade nós aprendemos a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Porque se alguém chegar e disser, eu sei tudo, desconfie. Não sabe. Como diziam os antigos, eles diziam, a grosso modo, nós vamos aprender, mas vamos ainda morrer burros. Assim eles diziam. E é verdade. E ainda vamos ter que aprender. E na espiritualidade continuamos aprendendo. E temos a chance da reencarnação. E continuamos aprendendo. Não se para. Nunca. A evolução se faz através da aprendizagem. Se faz através dos conhecimentos adquiridos. Por mais que eu tenha 10 faculdades, se eu não tiver conhecimento, não me resolve. E o conhecimento é algo que nós conquistamos. E a luz, todos nós temos. Porque se eu não acendo a minha luz, eu não consigo iluminar o meu caminho. Eu não consigo auxiliar o outro. Não é a vela acesa que vai acendendo outras velas. Eu não preciso de fósforo para acender. Eu também. Para eu acender alguém, mostrar a alguém, você tem uma luz, acenda, vamos, eu preciso ter a faísca para auxiliar. Que a luz daquela pessoa seja acesa. Nós precisamos. E essa luz nos dá tanta coisa. Quanta coisa a gente consegue ver quando iluminamos o nosso próprio ser. Eu sempre falo e volto a repetir. Os meus problemas são muitos. Quem não tem problemas? Quem não tem? Todos nós, cada um do seu jeito, cada um enfrentando seus monstros, como diz a gíria, né? Cada um enfrentando seus obstáculos. Às vezes o obstáculo dela é tão fraco para mim, eu falo, poxa, estou passando por um problema tão forte, ela sofrendo por causa disso. Mas para ela é tão forte quanto o meu. Porque o do outro é fraco, porque não sou eu que estou vivendo. E eu preciso me colocar no lugar do outro quando eu vou auxiliar. Se a minha luz não está acesa, como eu consigo auxiliar? Como eu consigo me colocar no lugar daquele que precisa? De uma palavra, de um consolo, de você vai conseguir. Olha, tenha força. Nada como um dia após o outro. O que foi ontem já passou. Amanhã não sabemos. Mas foca no hoje. Sofre pelo hoje. Porque amanhã, quando acordar, é hoje de novo. E daqui a um ano é hoje de novo. E todo dia é hoje. Chico nos dizia isso. Não esqueçamos o passado. Não esquecer o passado passando uma borracha, não lembrando dele. Porque é ele que nos ensina a não lembrar. Nós erramos, mas
mas vamos seguir em frente. É importante eu lembrar dos erros que eu cometi para que eu não cometa novamente. Mas eu não preciso carregar esse passado nas minhas costas. Ele vai ofuscar a minha luz. Jesus não dizia: não coloque a candeia, um alqueire sobre a candeia. O alqueire era o quê? Qualquer coisa que tampasse a lamparina. Se eu acender uma luz e colocar embaixo da cama, não vai clarear. Ela tem que estar onde? Acima, no candelabro. Quem é o candelabro? Cada um de nós. Cada um de nós. Então eu lembro, se eu tenho a luz dentro de mim, se eu consigo clarear o meu caminho, qual o medo de seguir? Qual o medo? Porque eu não vou conseguir resolver o que eu preciso. Só se eu fingir que acendi a luz e não fui. Porque nós fazemos isso conosco mesmos. Nós camuflamos em nós mesmos o poder que nós temos. O poder do amor, da caridade, da benevolência, do amor ao próximo. Sendo nós o próximo de alguém, também somos necessitados. E muito. E muito. Pensemos sempre quando acordamos de manhã: Deus, que o meu dia hoje seja iluminado. Porque mesmo que chova, o sol está lá. Ele está lá. Os raios estão entrando, eu só não vejo, porque estão onde ficaram, mas está. É só isso que temos que pensar. E lembrarmos que quanto mais eu tento buscar lá fora, menos eu vou conseguir. A felicidade mora dentro de mim. E nós buscamos. Aí diz assim: você é feliz? Aí alguém fala assim: ah, não. Não, você não está feliz por quê? Ah, está acontecendo uns problemas comigo. Ah, não estou feliz. Ah, está muita coisa, eu não estou dando conta, Deus esqueceu de mim, eu não estou feliz. Só que se nós formos analisar, nós confundimos felicidade com uma tristeza, com algo que estamos passando, com dificuldade. Porque eu sou feliz. Eu estou passando por uma dificuldade muito grande, seja ela qual for. Eu não estou conseguindo ver uma solução, mas eu sou feliz. Eu tenho um teto para voltar para casa. Eu tenho uma cama para dormir. Eu tenho uma família que me acolhe. Eu tenho comida que me sustenta. Eu tenho remédio quando eu preciso. Eu tenho um coxinho que me atende. O lixeiro que pega o lixo. O padeiro que faz o pão. Como que eu não sou feliz? Eu apenas estou passando por dificuldades. Mas nós somos felizes. Graças a Deus. Temos o que precisamos. O suficiente. Nós temos o costume de querermos mais. Nós sempre queremos mais.
Não tem aquele ditado? Quanto mais tem, mais quer. É verdade. Nós não somos diferentes disso, não. Nós sempre queremos mais. Nós ainda não descobrimos que nós precisamos do suficiente. É o suficiente. Ah, então eu não posso ter mais? Claro que pode. Mas isso não pode estar acima, me fazendo vestir uma soberba, fazendo me sentir melhor do que ninguém. Eu posso ter qualquer coisa. Posso ganhar na Mega Sena, ficar milionário. Não é? Mas eu não posso fazer disso, empinar o nariz e ser melhor do que todo mundo, porque eu continuo sendo a Joana. Eu continuo sendo a mesma, de carne e osso, e preciso aprender. É isso que não podemos esquecer. A nossa luz vem de onde? Vem daquele que ocupa o nosso espaço, atingindo o nosso coração. Vem daquele que nós não vemos, mas que nos preenche, dando-nos a força, a alegria. Daquelas dificuldades que nós enfrentamos e lá na frente a gente olha para trás e fala, meu Deus, como eu consegui passar por aquilo? Seja como for. Quando nós falamos em dificuldade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é dinheiro. E muitas vezes a dificuldade que estamos enfrentando não tem nada a ver com dinheiro, mas com uma doença, um problema familiar, alguém que não estamos conseguindo ajudar. Ah, meu Deus, eu acendi a minha luz, eu sei que ela está aqui, porque eu já ajudei tanta gente, mas fulano eu não estou conseguindo ajudar. O que eu faço para dar esse auxílio a quem eu não consigo ajudar? A oração. A oração tem um poder imenso de nos auxiliar, de nos banhar. E ela vai onde tem que ir. Pensamos em Jesus. Jesus dizia, sois a luz do mundo, aos seus discípulos. Vá e ilumine. Nós somos o que de Jesus? Irmãos. Somos a luz do mundo. Vamos, iluminemos primeiro a nós. Lembremos, eu já disse, eu acho que na outra palestra, eu não me lembro, vou repetir. A luz do fim do túnel. Quando a gente acha que a luz apagou. A luz do fim do túnel já apagou para mim, eu não vejo nada. E ela não pode apagar. Ela é a saída dele. É justamente a saída. Eu só tenho que iluminar o meu caminho para chegar lá. É fácil? Não. Não é fácil. É muito difícil. Se a gente pensar em tudo isso, é muito difícil. Porém, um pouquinho de cada vez. Começamos a mudar um pouquinho de cada vez. Mudando as nossas atitudes, os nossos atos.
passamos a olhar as pessoas com os olhos do Espírito, não da carne. A carne apodrece, gente. Nós somos espíritos. Temos uma única vida em várias existências. Se todos conseguíssemos ver nossas aparências e existências anteriores, não acreditaríamos que era nós mesmos. Não acreditaríamos. Porque hoje, independente de como estamos, do físico que temos, que é o físico que nós precisamos ter para abrigar o nosso espírito, eu vou perceber que eu já evoluí muito. Muito. E cada vez a evolução vem maior, dependendo de mim. Não estacionar. E nós temos condição de saber o que é certo e o que é errado. Nós temos, mas ainda erramos. Nós temos essa condição, mas ainda insistimos no erro. Temos a prepotência quando dizemos, não devo. Vou fazer. Errando. Eu já sei que não devo. Aí fala assim, eu escutei que a luz da gente também apaga conforme as nossas atitudes. Eu tenho que manter acesa a minha chama. Eu tenho que manter acesa a luz da minha lamparina o tempo todo. Eu não posso permitir que ela apague. Eu preciso. Ela estando acesa, eu tenho a ligação com o céu, vamos dizer assim, com Deus. Embora estamos mergulhados em Deus, e Jesus não nos abandona nunca. Através da espiritualidade de luz, como que agora está cheio. Daqueles espíritos que necessitam tanto. Eles precisam, eles estão. Esses desencarnados que necessitam. Então, nós mantendo a nossa luz acesa, conforme estamos andando, com um pensamento firme, boas atitudes, nós iluminamos o caminho deles. Nem percebemos quanto bem nós fazemos. E esse bem não é só ao outro. Primeiramente é para mim mesmo. É uma caridade. Porque a caridade verdadeira é aquela que nós damos o que o dinheiro não compra. Damos o amor, um bom dia, um sorriso, um aperto de mão. E às vezes um abraço verdadeiro. Aonde quando você abraça a pessoa diz, nossa, como eu precisava, porque aquela energia chegou. E não é a minha energia. Nós somos apenas instrumento da energia que nos envolve. A luz da candeia não pode apagar. Nós somos vistos pelo que somos, não pelo que temos. Então sejamos tudo de melhor, porque estamos aqui para ser
não para Deus. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que ter responsabilidade, temos que pagar nossas contas. Mas eu não posso deixar de ser amor, ser carinho, ser honesto, ser caridoso, ser benevolente, esquecer o egoísmo, a prepotência, aquela da soberba. E a soberba, ela chega muito de mansinho. Nós não percebemos. A soberba vem devagarinho, vai nos preenchendo quando nós vemos nariz lá em cima. Aí as pessoas dizem assim: ai, você viu, o fulano mudou. Tá chato. Aí eu falo: nossa, o que está acontecendo? Ninguém mais quer ficar perto de mim. Olha, as pessoas estão correndo de mim. E se alguém fala: você está metida, vamos usar a palavra metida, eu vou aceitar? Não, nós nunca aceitamos. E é aí que nós temos que parar e refletir. Onde estou errando? Onde eu tenho que recomeçar? Onde eu preciso parar e pensar: não, meu caminho está errado. Vamos seguir o caminho certo. O caminho da luz, que é o caminho de Jesus. Jesus deixou tudo tão pronto para nós. Jesus veio como amor, o amor andou entre nós e até hoje nós não percebemos isso. Nós não demos devido valor a isso. E ele sofreu por amar. Por amar. Por puro amor. Isso não é historinha de Bíblia, de Evangelho. Isso é fato. Jesus sofreu muito. Nunca deixou que a luz dele se apagasse. Nunca deixou de iluminar alguém com a sua luz, independente do que fizeram com ele. E é tão difícil a gente amar como Jesus amou. É difícil. Mas se nós falamos de Jesus com a boca tão cheia, meu mestre, meu guia, meu modelo, eu tenho que pelo menos um pouquinho praticar o que ele ensinou. Pelo menos um pouquinho. Se um pouquinho, ao deitar, eu pôr a cabeça no travesseiro e pensar: Deus, hoje aconteceu isso. Poxa, eu falei isso para um colega. Oh, meu Deus, eu não precisava ter falado daquele jeito. Eu fui ríspida. Eu poderia ter dado uma resposta mais sutil. É tão fácil. Mas a partir do momento que eu penso nisso, a partir do momento que eu percebo que algo não foi certo, eu já aprendi. Eu só tenho que pôr em prática. Porque aprender hoje e continuar fazendo amanhã não me ajuda. Então, pensemos na nossa candeia. Pensemos na luz que todos nós temos. Pensemos no caminho que precisamos iluminar. Primeiro nós. Sempre primeiro nós. Aquela frase: você primeiro tem que se amar para conseguir amar o outro, é fato. Senão eu não consigo amar ninguém. Se eu só tenho raiva dentro de mim, como eu consigo amar? Não amo.
Então eu necessito começar por mim. Ser eu a primeira, cada um de nós, a corrigir os nossos erros. Porque é fácil corrigir os outros. É fácil entrar na casa dela e falar que eu colocaria um sofá em outro canto, armário em outro canto. A casa não é minha. Por isso que é fácil eu mudar de lugar. Mas eu esqueço de arrumar a minha. Mas arrumar do outro é mais fácil. Apontarmos o dedo do outro é mais fácil. Tentarmos falar para o outro não fazer algo que eu não posso fazer é mais fácil. Porque eu falo para o outro, mas eu não pratico. Eu não pratico. Então, primeiro eu tenho que praticar para poder falar. Amemos. Nos doemos. Deixemos brilhar nossas luzes que todos nós temos. Sabe por quê? Porque certo dia um homem veio aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz que ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração. Compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Sei que ele um dia vai voltar, mas já está aqui, entre nós, e nos mesmos campos procurar o que plantou, ver tudo que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer nascer dentro de ti, de nós, a flor do bem, para lhe entregar, quando ele aqui pegar. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir. Eu canto sempre essa música, porque para mim ela é uma oração. Para quem não conhece, é do Roberto Carlos, chama O Homem, pode procurar. Para mim ela é uma oração. Quando eu não estou bem, quando eu estou triste, quando alguma coisa acontece, é essa música que eu ponho, que eu canto, está no carro, quando está bem ouvindo, eu canto, porque ela mantém acesa a minha luz, ela me dá a força necessária, porque ela é uma oração. Falar de Jesus é maravilhoso, falar de Jesus é belíssimo. Então, sigamos com Jesus, para que um dia possamos chegar a Ele. Não adianta ficarmos preocupados com o que vai acontecer em 2057. A transição planetária. Será que eu vou estar aqui? Será que eu não vou? Eu não quero quebrar pedrinha de novo. Quero não. Com essa tecnologia toda. Né? Eu quero voltar para cá.
evoluir aqui. Mas adianta ficar pensando isso? Antes de ficar pensando o que vai acontecer, o que fulano previu, o que ciclano previu, o que eu vou fazer para estar lá? O que eu vou aprender, evoluir, melhorar para estar lá? Porque querer saber é fácil. Mas que caminho eu vou seguir para chegar lá? Então, caminhemos com Jesus para um dia chegarmos até Jesus. Porque Ele não precisa de nós. Aprenda-nos. Eu faço tudo pelo Cristo. Ele não precisa que eu faça nada por Ele. Eu é que preciso dele. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos chegar a Ele. Ele já está. Não esqueçamos disso. Nós precisamos dele. Muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Alô? Alô? Depois eu desligo. Agradecemos bastante essa nossa amiga que sei. Mais uma vez para estar conosco, é sempre uma alegria recebê-la. Gostaríamos de contar com mais vezes a presença dela. Ela fala hoje dessa luz, dessa iluminação, e nós, como centelha divina da fonte criadora, carregando dentro de nós, todos nós, a luz. O trabalho que compete a cada um de nós é quebrar essas cascas que impedem que essa luz se expanda para iluminar nossos próprios passos, iluminar a vida dos nossos irmãos. Então é um trabalho constante, né? De reforma íntima, persistência, e nunca deixamos faltar combustível, né? É da fé e da oração que faz essa ligação com o plano maior para sustentarmos a pequena iluminação que ainda carregamos. Nós vamos fazer uma oração, uns passes, depois tem um chá lá no fundo para todos nós. Nesse instante, um pensamento elevado a Deus, ao nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Santíssima. Nós agradecemos a presença dos nossos amigos do plano espiritual. Pedimos que o nosso Senhor possa envolver a todos nós com o seu amor, com a sua bondade, transmitindo a cada um de nós no plano físico, no plano espiritual, as energias de que cada um dos nossos irmãos tanto necessita para manter e sustentar o equilíbrio físico e espiritual. E nesse instante, aproveitando a energia de amor que emana no ambiente, nós possamos elevar o pensamento aos nossos irmãos que estão doentes, que estão passando nesse instante por grandes provações, nos hospitais, aqueles países que se encontram em guerra. Nós pedimos nesse instante a energia e o amor do nosso Senhor, que o manto sagrado da nossa Mãe Santíssima envolva todos esses nossos irmãos
essa energia de amor, de fé, de paz, de equilíbrio, transmitindo a cada um deles a assistência, o equilíbrio e o alívio das suas dores e dos seus sofrimentos, implantando no coração de cada um deles a fé e a esperança de dias melhores virão. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco, nos amparando e nos protegendo, hoje, agora e sempre.